Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nesta tarde para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Quero estar orando contigo nessa oportunidade, clamando a Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esta tarde, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos orando, ó Pai, diante do Senhor, agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, na data desse dia, pela operação, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai, ó Deus de Israel, pelo Senhor, ó Pai, que tem nos revestido, ó Pai, com Teu poder, com a Tua unção, com Teu sobrenatural. Toma as famílias nas Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, ó Deus de Israel, toma, Senhor Deus, o casamento, toma aqueles que têm clamado ao Senhor pelo pão cotidiano, Senhor Deus, clamado ao Senhor, ó Deus de Israel, Deus Santo, por portas abertas, pela remuneração necessária, Senhor Deus, Deus de Israel, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim também aquele que se encontra doente, desenganado pelos médicos, ó Pai, passando, Senhor Deus, por um momento dificílimo, ó Pai, orando, clamando, ó Pai, crendo, tendo esperança, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, olha tudo o céu, lugar da Tua habitação. Move, Senhor Deus, céus e terras, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, trazendo e dando saúde, cura, Senhor Deus, milagres, Senhor Deus, ao Teu filho e Tua filha, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Que bom, nós estarmos aqui, que bom nós estarmos falando com Deus, que bom nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor. Nós vamos à leitura bíblica, mas antes deixa eu colocar o notebook para funcionar aqui e já a gente está lendo a palavra do Senhor, buscando o Senhor através da sua palavra, e eu quero contigo estar lendo em João, nós vamos estar fazendo menção aí do livro de João, e o Senhor está aí nesta tarde, início de noite, nos capacitando, amém? Então daqui a pouquinho nós estaremos também com culto, culto este de cura e libertação. Você é meu convidado especial. Nós vamos, em nome de Jesus Cristo, estar também adorando ao Senhor, esperando o milagre do Senhor. Eu tenho esperado milagres do nosso Deus. Eu tenho falado com Deus e crendo que Ele vem aí nos surpreender a cada dia, e eu louvo e engrandeço o Senhor pela sua visitação, por tudo que Ele tem feito, por tudo que ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, perdão. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Aqui nós vamos estar lendo João capítulo 7. Eu quero contigo fazer menção dessa leitura preciosíssima para nós. Amém? Então, vai dizer assim: e depois disso Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras, aleluia, que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Sobe vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda
o tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito, fica na Galileia, mas quando os seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu-lhe e disse: a minha doutrina não vem, aleluia, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei? Porque procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhe: fiz uma só obra, e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procurava matar? Ei-lo aí. Está falando abertamente, e nada lhes dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e dizia: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele. Estas coisas, os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não achareis, e aonde estou, vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber, os quais, aleluia, nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado para
ou melhor dizendo, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam verdadeiramente: este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz as Escrituras que Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhes: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aí nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidá-los também para nós estarmos indo em 1 Crônicas, capítulo 21, 22. 1 Crônicas, capítulo 21, capítulo 22. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 21 e 22 de 1 Crônicas. Então Satanás se levantou contra Israel, incitou Davi a numerar a Israel, e disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, numerai a Israel desde Beerseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: Senhor, acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, o rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Porque seria isso por causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 400.070.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi, Benjamim, não se contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora se servir tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dize: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses que sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Depois agora que responde: hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caiu eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens, e Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e destruindo-a ele,
o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E um anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantou Davi os seus olhos e viu um anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos, e disse Davi a Deus: não sou eu o que disse se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para, aleluia, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra do Senhor, aleluia, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não antes pelo valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã, por aquele lugar, o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com o fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem a um anjo, ele tornou a sua espada à bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estava naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Amém? Glórias no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cândido, seja bem-vindo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ao capítulo 22 de 1 Crônicas. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim: e Davi, aleluia, disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem a Davi que se ajuntasse os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantária para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas, e para juntar, como também cobre em abundância, que não fosse pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência para o nome
e glória em todos, aleluia, em todas as terras. Eu, pois, agora lhes prepararei materiais, assim preparou Davi materiais em abundância antes de sua morte. Então chamou Salomão seu filho, lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive o meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, porém veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás a casa do meu nome, a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor, porquanto Salomão será o seu nome, e paz, descanso darei a Israel nos seus dias. E ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse, aleluia, de ti. O Senhor te dê tão somente prudência, entendimento, e te instrua acerca de Israel, isto é, para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não tenhas pavor. Eis que na aflição preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira de pedras preparei, tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em toda espécie de obra, do ouro, da prata, do cobre, do ferro, não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudasse a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor, porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor, perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que há de ser, aleluia, que há de se edificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Quero convidá-los para nós estarmos indo ao livro de Zacarias capítulo 8. Amém? Zacarias capítulo 8, eu quero contigo também falar desse maravilhoso livro, Zacarias capítulo 8. Aleluia, maravilhoso és tu, Senhor. Diz assim: depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e um monte do Senhor dos Exércitos, um monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas
brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e tirá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão meu povo, e eles serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, e vós que nesses dias ouvistes essas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não tem sido, aleluia, não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo, mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá, aleluia, glórias a Deus, somente, aleluia, semente de prosperidade. A vide dará o seu fruto, e a terra, aleluia, dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei do restante deste povo que herde tudo isto, e haverá de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar nesses dias fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais, estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas que eu odeio, diz o Senhor, é a palavra do Senhor dos Exércitos, veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pregarão, aleluia, ou melhor dizendo, que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da sua veste de um judeu, dizendo: iremos conosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de orar, fazer menção da tua palavra, falar do teu grande amor. Nos despede em paz agora. Abençoa o teu povo, ó Pai, abençoa o culto que nós vamos ter agora às 19 horas. Cuida, Senhor, dos teus filhos e filhas, ó Pai, dá vitória e traz cura, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem promessa, Senhor Deus, para os teus filhos, que nós venhamos comer o melhor dessa mesa, aleluia, o melhor da tua casa. Então nos ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos crescer na tua graça, no teu conhecimento, que sejamos uma bênção na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos, que tenhamos aí
uma noite abençoadíssima na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que seja um tempo de bênção,